Fala, meus queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Para você que ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Rafa aqui do canal da RNEC Indicadores e hoje eu vou trazer para vocês um indicador de suporte e resistência. Cara, de verdade mesmo, você não vai encontrar absolutamente nada comparado a isso aqui no Profit, tá bom? Eu acho que esse daqui é um conceito que a gente tem trabalhado. Olha só, além dele ter marcado uma nova resistência, acabou de marcar aqui, vocês viram ao vivo, ele vai plotar uma linha aqui no sentido desse movimento, tá bom? Ele vai marcar o último fundo e o último topo, ele vai sempre pegar, vai marcar um line segments aqui, traçando a amplitude desse último movimento. Esse indicador aqui, ele tá muito da hora. É um indicador relativamente simples, cara, de suporte e resistência, tá bom? Mas que, visualmente falando, eu acho que você só vai encontrar algo parecido com isso aqui lá no NinjaTrader e até mesmo no TradingView, que são plataformas que oferecem uma gama muito grande de customização e tudo mais. Então esse indicador aqui, obviamente, ele está disponível lá no nosso Drive. Se você ainda não conhece o nosso Drive, dá uma olhadinha, cara. Olha com carinho, são mais de 100 indicadores, mais de 50 robôs. Você vai ter robô de gradiente linear, pacote com todos os indicadores de SMC. O acesso é vitalício, você tem direito a todas as atualizações e futuros lançamentos. Então, tudo que a gente lançar para a Neológica, adquirindo o nosso Drive, você vai ter acesso. Dos 50 robôs, mais de 30 estão em código aberto, tem indicador de SMC, tem o Order Block, Five Valley Gap, enfim, você tem acesso a todo o nosso conteúdo de forma vitalícia, todas as atualizações e também os futuros lançamentos. Então, cara, vale a pena você dar uma olhada, porque o conteúdo é muito grande, tem bastante coisa, muita ferramenta lá que você pode usar, que você pode aplicar no seu operacional, você pode estudar e dar uma garimpada lá e quem sabe você não acha o graal que encaixa dentro do seu perfil, do seu operacional, do seu capital e tudo mais, beleza? Então, olha só, esse indicador aqui também vai estar disponível no nosso Drive, obviamente, que todo o nosso conteúdo está disponível lá, mas também vai estar disponível lá no nosso pack de SMC, porque esse indicador aqui, eu não usei o topo e fundo da plataforma e também não usei o meu indicador de highest lowest, eu usei o conceito de fractais para poder fazer a marcação desses suportes e resistência. Então, de uma forma bem resumida, eu vou até deixar um card, porque eu já tenho um vídeo no canal falando sobre o conceito de fractais, explicando como que funciona o conceito de fractais de Williams, mas de forma bem resumida, deixa eu pegar só um exemplo aqui, pegar esse último aqui, ó. Eu tenho um candle, beleza? E eu tenho uma quantidade X de candles que eu olho para trás e para frente. Se o candle central tem a maior máxima, ou como nesse caso aqui, a menor mínima dessa quantidade X de candles que eu olho para a esquerda ou para a direita, no caso, esse candle caracteriza um fractal. Então, nesse candle aqui, por exemplo, ele está configurado como 5. Ó. Esse númerozinho aqui, 5, simboliza o tamanho do meu fractal. Então, eu vou olhar 5 candles para trás e 5 candles para frente. Se o candle central, no caso, o sexto candle, ele tem a maior máxima, ele é um fractal de alta. Se ele tem a menor mínima, ele é um fractal de baixo. Tendo identificado esse fractal, ele vai pegar o topo, ele vai pegar, no caso aqui, a máxima do candle e vai marcar como uma região de resistência. Achando um fundo, vai marcar como uma região de suporte. A gente está vendo aqui, ó, se esse candle ele fechar acima, no caso, se ele romper essa máxima, ó, tava quase que devolveu tudo. Mas se por algum acaso ele vier aqui e romper essa linha do 0,45, ele vai apagar, ele não vai mais plotar essa resistência, ele vai ficar só até aqui, porque isso aqui vai ser uma resistência rompida e não tem mais sentido de mostrar ela aqui até o final do gráfico, tá bom? Então, é um conceito muito básico de fractais. Já tem um vídeo no canal explicando, falando, o código-fonte está aberto, só você olhar, pesquisar lá, ver como que funciona, eu explico tudo direitinho, 100%, beleza? Esse indicador aqui traz esse conceito de forma bem simples e dinâmica aqui para o gráfico. Então, cara, você não precisa mais ficar marcando ponto de suporte e resistência. Não precisa ficar marcando mais topo e fundo do gráfico aqui para você poder ter os pontos que você quer olhar como alvo, como stop, como range. Ele não só vai marcar as regiões, como vai pegar a amplitude dos últimos movimentos. Então, olha só, esse último fundo e esse último topo teve uma amplitude aqui de 345 pontos. Ó, tá vendo? Fechou acima, ele já não marca mais a linha. Tá vendo aqui, ó? Ó, vai piscando. E aí, se o candle de fato fechar acima dessa linha, aí ele apaga, ele não marca mais. Ele precisa dessa confirmação, que o candle feche acima, não que a máxima rompa, não. Ele precisa que o candle feche acima, tá bom? Ou no caso de suporte, ele precisa que o candle feche abaixo. E aí, como nós tivemos o rompimento,
provavelmente pode ser que ele venha buscar esse próximo ponto aqui, que é o 41.260. Então, você tem ideia da ferramenta que você tá na mão, que eu estou disponibilizando para você? Cara, ele pode muito bem bater aqui e depois vir buscar essas outras regiões aqui embaixo, ó. Veio, capturou essa liquidez aqui que tava. Você percebe que ele não tem nenhum ponto de suporte nem de resistência aqui, ó. Inclusive, ele tem um Fair Value Gap bem aqui, nessa região, nesse nível de preço aqui, ó. Tá? Então, olha só. Aqui, você está tendo uma ferramenta de nível de suporte e resistência que você não vai achar em lugar nenhum aqui para o Profit. E é claro, funciona também para o Black Arrow, funciona também para o Vector. Então, esse daqui é um indicador. Cara, não tem segredo. Encontrou um fractal de alta, um fractal de baixa, vai marcar todos os níveis de suporte e resistência e vai sinalizar aqui na linha, obviamente os que ainda não foram rompidos, né? Vai sinalizar aqui na lateral o nível de preço. Pô, Rafa, mas tem o nível de preço aqui, não precisava. Tá, mas fica mais visível aqui. Como ele tem várias linhas aqui, tá vendo? Então ele meio que polui aqui a escala de preço. Então eu deixei isso daqui do lado para facilitar a vida da gente, apesar de muitas vezes ter uma situação como essa daqui, né, que fica tudo empinhocado um em cima do outro, mas você pelo menos tem noção que aqui no 490 e no 455, nesse rangezinho de 40 pontos, tem tem um baita ponto de resistência ali, e aí você já fica mais esperto aqui nessa região. Então olha só, vamos lá. Deixa eu mostrar para você como que estão os parâmetros do indicador. Vou abrir aqui as configurações. A gente tem aqui, obviamente, nosso crédito, e aí você escolhe aqui o fractal. Esse fractal que está aqui, como eu comentei, é justamente esse númerozinho que está aqui. E por que eu coloquei isso daqui? Porque você pode, como nesse caso aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês, usar o fractal 5, tá bom? Mas você também pode usar, por exemplo, o fractal 50. Ou seja, ao invés dele olhar 5 candles para trás e 5 candles para frente, ele vai olhar 50 candles para trás e 50 candles para frente. Isso vai te dar, cara, uma amplitude muito maior de movimento. Então, ali com 5, você está pegando regiões pequenas de preço. Você está pegando uma movimentação pequena. Agora, com 50, você está olhando 100 candles. Aqui no gráfico de minuto, você está olhando 100 minutos, praticamente 1h30. Se você tiver no de 5 minutos, você vai estar olhando 500 minutos. Então, isso te dá uma dimensão muito maior do movimento do preço. Você vai pegar regiões que são muito mais relevantes, muito mais importantes. E uma observação importante é justamente a nossa line segment que eu coloquei aqui, para ela medir justamente a amplitude da última pernada. Olha só que coisa, cara. 560 pontos. Qual é a distância desse ponto para esse? 500 pontos. Qual foi a distância desse último topo para esse último fundo aqui? 1.060 pontos. Então, olha só. Tivemos um movimento de 1.000 pontos, tivemos um movimento de 500 pontos. Provavelmente eu não sou guru, eu não sei falar se isso aqui vai acontecer ou não. Estamos aqui na região de 50% desse último movimento. Provavelmente ele vai vir buscar essa liquidez aqui toda dessa região, vindo buscar aqui a região do 455. Ou então ele simplesmente está marcando aqui uma região de Fibo, veio buscar o 61 dessa Fibo e vai descer aqui embaixo para poder entregar toda essa amplitude de movimento. Vai acontecer? Não sei. Mas olha a visão que esse indicador aqui te dá. Cara, linhas marcadas no gráfico. Não de forma totalmente aleatória, marcadas de fractais importantes. Essa aqui é a menor mínima dos últimos 50 candles. Se olhar para trás, 50. Se olhar para frente, 50. Então é uma região de preço que foi respeitada. Isso aqui, muita gente vai entender como order block. Muita gente vai entender como uma região relevante de preço. Não de 5 candles para trás. Aí você tem uma região micro, mas por que eu coloquei esse fractal aqui na frente? Porque se eu exibo aqui o de 5, olha só a diferença. A quantidade de pontos que ele me dá a mais. Perceberam? Então você tem aqui dentro do indicador a possibilidade de você colocar a quantidade, o tamanho do fractal que você quer, então qual é a amplitude que você vai olhar do preço, tá bom? Tem como você colocar os dias retroativos. Aí aqui, como o Profit ele tem essa limitação em relação à plotagem de linhas, né? A gente pode exibir no máximo 99 linhas, serve tanto para plot quanto para as horizontal lines. Aqui eu coloquei o máximo de 40 para você poder exibir 40 linhas de suporte e 40 linhas de resistência. Beleza? Então é no máximo 40, você pode exibir 20 de cada, 5 de cada, uma, duas, enfim, quantos você quiser,
mas lembrando que o máximo é 40, tá bom? Além disso, tem essa possibilidade aqui, que é de exibir ou não as linhas rompidas. E, cara, isso daqui vai limpar o teu gráfico. Olha só, deixa eu mostrar para vocês. Aqui eu tô no de 50, né? Eu vou colocar como não, vou dar OK e vou tirar aqui, só para... Vou colocar no de 5 que vai carregar mais rápido. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Ó, percebam que aqui ele tá cheio de linhas aqui para trás, né? Essas linhas todas aqui, ó, que foram rompidas, tá bom? Vou dar um zoom aqui só pra gente poder enxergar melhor. Todas essas linhas aqui, ó, foram rompidas. A gente só tem essas linhas aqui de cima que não foram rompidas ainda, que estão sendo exibidos os preços aqui no canto direito, tá bom? Eita, nós. Se eu marcar essa opção aqui de exibir linhas rompidas como não, ele vai apagar todas essas linhas aqui e vai deixar de fato só os pontos de suporte e resistência que ainda não foram rompidos, que são regiões que o preço não buscou ainda, tá bom? Então olha só, percebam como que ele limpou aqui para trás o gráfico? E aí eu fico só com as linhas que realmente ainda são pontos relevantes, pontos que o preço pode buscar ou não, tá bom? E aí você tem essas regiões aqui marcadas de forma mais eficiente. Isso dá uma limpada no gráfico, tira aquele monte de linha que fica aqui para trás, tá bom? Infelizmente, eu não deixei tipo, a opção de quando você não exibe linhas, ele marcar mais pontos de suporte e resistência, porque senão, cara, ia ficar muita linha aqui e eu acho que não tem necessidade, tá bom? É muito mais eficiente você ter poucas linhas aqui no gráfico que são realmente pontos de relevância, né? Você pode ter as linhas passadas como um histórico para você ter ideia de onde o preço foi e como que ele capturou uma determinada liquidez. Por exemplo, você sabe que essa região aqui, ó, tem várias linhas de suporte que foram rompidas e foram capturadas, ó. Então a gente teve aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 linhas aqui. Então essa região é uma região de interesse. O preço trabalhou bastante nessa região aqui. Aqui é a mesma coisa, ó. Eu tive 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 linhas. Então é uma região de interesse. Percebam que o preço ele veio em 3 candles, lambeu todas essas linhas aqui, toda essa região. Então é uma região de interesse. Talvez exibir esse histórico seja algo que talvez seja relevante para você, por isso que eu deixei essa opção, mas pode ser que não seja. Você não quer saber o que aconteceu no passado, para você tanto faz, você só quer saber quais são os possíveis próximos níveis de suporte e resistência, e aí você vem aqui e marca exibir linhas rompidas como não, e ele vai apagar todo esse histórico e vai deixar o gráfico muito mais limpo, para você ter de fato somente aqui os próximos pontos de suporte e resistência, tá bom? Além disso, a gente tem como customização, né? Então você pode pegar a espessura das linhas de suporte e resistência, você pode pegar o estilo da linha e a cor da linha, aí você pode colocar como você quiser, tá bom? É só fazer a sua configuração e aí você exibe ela, plota da forma que você quiser. Por exemplo, você pode pegar aqui o estilo, ó, e colocar como 2. E aí vai ficar aquela linha pontilhadinha e você vai conseguir diferenciar e destacar de uma forma muito mais eficiente o fractal de 5 dos fractais de 50, que estão mais espessos, ó. Tá vendo? Tá uma linha um pouco mais grossa, então você sabe que esse aqui é um fractal mini e você sabe que esses maiores aqui são fractais de 50, no caso, que é um fractal muito mais relevante. E aí, cara, você pode colocar, por exemplo, fractal de 10, de 20, de 50, de 100, de 200, sei lá, você pode colocar o tanto que você quiser. Claro que, por exemplo, em ações ou talvez no Black Arrow, isso tenha uma eficiência maior para você poder entender e ver quais são os próximos pontos. Aqui, talvez, como a gente faz operação day trade e o range é menor e tal, talvez não seja muito útil, mas pode ser que para você seja de alguma forma, tá bom? Então fica aí essa dica, beleza? Então olha só, foi até bom eu ter colocado aqui, que vocês veem que ele está marcado, olha só, o último range aqui, esse aqui é o último ponto de 50, tá bom? Então, Rafa, nossa, tá um traço do nada ali no meio do gráfico, uma linha marcada à toa. Não, não é à toa, é porque a gente não está exibindo a última linha aqui de suporte e resistência. No caso, a gente não está exibindo uma linha que foi rompida, né? Então, se eu colocar como sim, percebam que ele vai marcar essa região aqui. Então, viram só, ali marcou essa linha. Então, aqui eu tenho o último fundo e aqui o último topo que foi marcado na respectiva região conforme o fractal que está escolhido, que é o fractal de 50. Então, a gente tem essa última amplitude aqui, beleza?
no fractal de 50. Se eu aproximar um pouco, ele vai mostrar aqui qual é o valor que está sendo plotado, que é uma amplitude de 560, e olha só a diferença, né? A gente tem aqui o último topo e o último fundo numa amplitude do fractal de 5, uma amplitude de 160 pontos. Então, cara, a amplitude que você olha, olhando um fractal de 5 e um fractal de 50, você percebe que é completamente diferente. E aí, meu querido, você pode escolher se você quer exibir ou não essa linha. É só você vir aqui e colocar exibir line segment, você pode marcar como não, e ele vai... Nossa, deixa eu colocar no de 5, porque o de 50 demora para carregar, cara. Vou colocar aqui, ó, exibir line segment, não. Percebendo que ele vai tirar a linha de 5 aqui. Tá vendo só? Ele tirou a linha traçada aqui, ó. Deixa eu exibir ela de novo, porque daí ele já carregou, então ele vai carregar muito mais rápido agora. Ó, traçou a linha. Se eu marcar como não, ele vai desmarcar a linha. Rafa, não apareceu a amplitude. O que aconteceu? Porque tá fora do zoom. Se eu der um zoom maior aqui no gráfico e colocar ele para exibir, vocês vão ver que ele vai marcar a amplitude. É justamente por causa do zoom. Se ele ficar muito longe, ele não mostra o valor do texto. Tá bom, galera? Então, o indicador é basicamente isso. Não tem muito segredo, não tem mais o que eu ficar enchendo muito linguiça para você. Só que olha só, nesse indicador aqui, cara, eu tô fazendo um esquema um pouquinho diferente, porque olha só, ele vai ser o primeiro indicador que vai estar disponível lá no nosso curso de programação, tá bom? Então eu tenho curso, eu estou finalizando já os estudos e tudo mais do nosso curso de programação. É um curso que é raiz, cara. Então eu não vou tipo pegar você do comecinho, função tal, fala isso, função isso, isso, isso. Mais para frente, ele vai ter esse módulo, tá bom? Do básico, do básico, do básico, que a gente vai começar bem no comecinho, conceitos básicos de programação em NTSL, mas eu já quero começar esse curso oferecendo para você um conteúdo, cara, pesado de programação. Então esse daqui vai ser o primeiro indicador que vai estar em código aberto no nosso curso, porque lá eu vou pegar todos os nossos indicadores, tudo, todo o nosso conteúdo vai estar em código aberto lá. Bom, galera, eu tive alguns probleminhas técnicos aqui, mas consegui resolver tudo no meu PC aqui. Então, voltando, no curso a gente vai ter um módulozinho mais para iniciante e tudo mais, só que eu quero começar com programação mesmo. Então, tipo assim, eu vou começar com esse indicador aqui, ele vai ser o primeiro, porque ele é a base. Nesse código aqui eu uso bastante coisa que é a base para principalmente a plotagem dessas horizontal lines aqui, ó, o início e o final delas, né? Porque se a gente colocar aqui o para exibir as linhas rompidas, quer ver? Eu preciso definir dentro delas, eu preciso ter um loop, uma contagem, tudo para eu poder definir o ponto em que elas param aqui, ó, esse horário, porque eu tenho horário de início, né, da horizontal line e tem horário final também, e tem a data, tem data e hora. Então eu preciso definir isso aqui no código e ter uma série de loops que rodam para a gente poder encontrar esses horários e fazer a definição, por exemplo, de qual é o array dessa linha aqui, qual que é o número dele, qual é o array que eu vou definir como zero, o horário, eu vou colocar o horário como tal, e vou pegar a linha tal, e vou não plotar, vou definir um valor zero para ela, enfim. Tem uma série de coisas que a gente precisa fazer para que ela funcione desse jeitinho aqui. E esse é um dos indicadores mais simples em relação a isso. O de Order Block tem várias coisas, o de Fair Valley Gap tem várias coisas também, o de BOS Choke tem muita coisa também. Esse daqui já é um indicador que tem um cálculo um pouco mais básico, porque ele simplesmente plota as linhas de suporte e resistência e ele não tem nenhuma condição específica. É simplesmente o fato de encontrar um fractal ou não. Então, olha só, esse indicador aqui, ele já está disponível no nosso Drive, você que é assinante, você que tem um Drive, já está disponível para você, tá bom? Só você entrar lá e fazer o download. E eu vou deixar ele também na loja de estratégias do Profit, a versão paga dele, que é essa versão completa aqui, que você tem até 40 linhas, e você consegue fazer todas essas opções aqui que eu mostrei para vocês. Mas eu também vou disponibilizar uma versão gratuita dele, cara, para o pessoal poder testar ou até mesmo para poder ter umas linhas de suporte e resistência no gráfico, que é essa daqui, ó, uma versão gratuita. Eu vou deixar ele lá na loja do Profit, tá? Vai estar acesso gratuito, então só você entrar lá e fazer a assinatura dele. A única limitação que ele vai ter é que ele só vai plotar 5 linhas, tá? Então ele vai plotar 5 linhas de suporte e 5 linhas de resistência, tá bom? Essa é a única limitação. Se a gente abrir aqui os parâmetros, tá vendo? Os parâmetros são exatamente os mesmos. A diferença é que ele vai plotar 5 linhas no máximo, tá bom? Então, só reforçando que é 5 linhas contando com as que não estão sendo plotadas, tá? Então, se
eu vou marcar aqui como não exibir linhas, ele vai colocar só uma linha aqui de resistência, porque ele tem as outras linhas que estão ocultas aqui, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, tá bom? 1, 2, 3, 4 e tem alguma que tá escondida por aqui, beleza? Então é isso aí, meus queridos amigos. Espero que esse vídeo some para vocês, espero que esse conteúdo aqui agregue de alguma forma, espero que esse indicador aqui some para vocês de algum jeito, tá bom? E lembre-se que esse indicador já está disponível no Drive, então eu vou deixar na descrição aqui do vídeo o link para, se você ainda não tiver e quiser adquirir, para você poder adquirir o nosso Drive, dar um suporte para o nosso canal, dar um suporte para o nosso conteúdo. Eu agradeço muito a você que adquire, você que dá um suporte para a gente. Muito obrigado, que Deus abençoe grandemente sua vida, tá bom? E vou deixar também aqui o link para você que já quer adquirir o nosso curso. Se por algum acaso você já possui o Drive, tá? Se você já possui o nosso Drive, já é assinante do nosso conteúdo, e você quer o Drive, que aí você vai ter o código aberto de todos os nossos indicadores, setups e tudo mais, por favor, não vai lá e compra o que está na nossa loja. Me chama no WhatsApp ou me chama no Telegram, me manda uma mensagem que eu vou te mandar um cupom de desconto, tá bom? Eu vou gerar um link para você com desconto. E aí, no caso, o valor do Drive é 297, o valor do curso é 997, então eu vou descontar do 997 esse 297, porque você já é assinante, eu acho que não tem necessidade de você pagar mais uma vez pelo valor que você já pagou, tá bom? Então, me chama que eu vou te mandar um link com desconto, e aí você consegue ter com um preço bem mais amigável, bem mais acessível, tá bom? Então é isso aí, Deus abençoe sua vida, muito obrigado pelo suporte, eu espero que esse conteúdo aqui ajude você de alguma forma, e que esses indicadores aqui façam diferença para você de alguma forma também, beleza? Tamo junto, meu querido, um forte abraço, Deus abençoe, bora pra cima, valeu!